Vamos estudar o plano cartesiano. A finalidade principal do sistema cartesiano ortogonal é determinar um ponto através de informações de um par ordenado. Para isso, nós usaremos duas retas reais perpendiculares denominadas eixos, que se interceptam no ponto O, origem, chamado de origem do sistema. A origem do plano cartesiano, que nós chamamos de ponto O, 0, 0, é o encontro do eixo vertical com o eixo horizontal. Um ponto no plano cartesiano, geometricamente, é um par ordenado, que representa as coordenadas de um ponto P, que são indicadas por P, XP, YP. XP é chamado de abscissa do ponto P. YP é chamado de ordenada do ponto P. O eixo horizontal, que está em destaque agora em vermelho, o eixo OX, é chamado de eixo das abscissas. Todo ponto P que pertence ao eixo da abscissa, como está em destaque agora, um ponto P que pertence ao eixo OX, eixo da abscissa, tem a sua ordenada igual a zero. Então, o seu ponto ficará ponto P, XP qualquer, que é o lugar onde ele vai estar em cima do eixo X, e 0 para o Y. O eixo vertical. O eixo vertical é chamado de eixo OY, eixo das ordenadas. Se um ponto P qualquer está no eixo das ordenadas, sua abscissa será igual a zero. Se um ponto P pertence ao eixo OY, isso implica que o x de P será zero. Logo, as coordenadas serão ponto P, 0 para x, abscissa, e YP para a ordenada. Veja que o plano cartesiano tem uma origem no ponto 0, 0. Cada medida é representada por uma unidade, que a gente pode usar o compasso para fazer. À direita colocamos os números positivos, para cima os números positivos, à nossa esquerda os negativos e abaixo os negativos também. O ponto O, que é a origem do plano cartesiano, e temos agora outros pontos em destaque. Vamos fixar a situação de um ponto pertencente ao eixo X e ao eixo Y, para ficar mais claro. Olha agora a seguinte situação. Vamos destacar um primeiro ponto no eixo Y, o ponto na altura do número 4. Um ponto nessa altura tem x igual a 0 e y igual a 4 unidades, porque ele está em cima do número 4 no eixo Y. As coordenadas desse ponto são 0 e 4. 0 para a abscissa e 4 para a ordenada. Agora, olhe o ponto em destaque aí embaixo, o ponto de coordenada 0 e 2. A sua abscissa é 0 e sua ordenada é 2. Olhe outro ponto em destaque lá embaixo, o número menos 3. Quando você pega o número menos 3 no eixo Y, a sua coordenada é 0 e menos 3. Sua abscissa é 0 e sua ordenada menos 3. Agora, se a gente pegar um ponto em cima do eixo X, como o ponto menos 4, aí você vai ter sua coordenada menos 4 e 0. Menos 4 no X e 0 para o Y. No ponto 2, em cima do X, você vai ter sua abscissa 2, sua ordenada 0. Então, os pontos 2 e 0, menos 4 e 0, 4 e 0, pertencem ao eixo OX, o eixo das abscissas. Já os pontos 0, 4, 0 e 2, 0 e menos 3, que estão em cima do eixo Y, pertencem ao eixo da ordenada, eixo OY.
Os outros pontos, os demais pontos, terão representação no plano cartesiano dentro de 4 regiões que nós vamos destacar já já. Se você tem um ponto, por exemplo, na primeira região, o seu valor de x e seu valor de y vão depender de linhas que você vai soltar. Linhas paralelas ao eixo y e ao eixo x, conforme o número que você tiver em destaque. Por exemplo, se você tem que destacar agora alguns pontos no plano cartesiano, o ponto A, 1, 3, o ponto B, 2 e 4, o ponto menos 1 e menos 3, o ponto menos 2 e 2. Cada um desses pontos é chamado de coordenada. Então, você tem a coordenada A, a coordenada B, a coordenada C e a coordenada D. A coordenada A tem abscissa 1 e tem ordenada 3. Então, você vai chegar no eixo X, na altura do número 1, e vai soltar uma linha paralela ao eixo Y. Está aí a linha paralela ao eixo Y. Você, então, lança essa linha até a altura do número 3 em Y. Quando chegar na altura do número 3 em Y, você vai soltar uma linha paralela ao eixo X. O encontro dessas duas linhas é o ponto A, 1 e 3. Vamos agora no ponto B, se você ainda não entendeu. Você tem um ponto B, 2 e 4. Então, você vai no número 2, no eixo X, solta uma linha vertical até a altura do número 4 em Y, onde você vai soltar uma linha horizontal. O encontro da horizontal com a vertical dá o ponto B. A coordenada B tem abscissa 2 e ordenada 4. Vamos ver um ponto C, menos 1 no X. Você vai no eixo X, no menos 1, solta uma linha paralela ao eixo Y, uma linha vertical, que vai atingir a altura do número menos 3, negativo, por isso ela vai para baixo, até chegar no número menos 3, onde você solta uma linha horizontal. O encontro das duas linhas é o ponto C, menos 1, menos 3. Se você quiser marcar o ponto D, menos 2 e 2, você vai no eixo X, na altura do menos 2, solta uma linha vertical até a altura do número 2 no Y, onde você vai soltar uma linha horizontal.